Olá, boa noite a todos. É uma grande alegria estar na presença de todos vocês aqui, nossos participantes presentes e futuros e do passado, das nossas missões, das nossas missões internacionais. E hoje, especificamente, a gente tem a alegria de ter conosco, né, o desembargador Fábio Dalla Vecchia e o Dr. Luiz Fernando Pereira. O que é que isso tem de simbólico, né, na nossa trajetória? Tanto o desembargador Dalla Vecchia quanto o doutor Luiz Fernando são grandes stakeholders, né? São grandes pessoas, ah, pessoas que vão dar suporte, dão suporte às políticas de resolução de disputas e de estruturação do sistema de justiça no Paraná. Então, a gente tem muito orgulho de estar aqui com esses dois grandes expoentes que vêm hoje compartilhar um pouco conosco dessa, desse momento que nós vivemos na resolução de disputas no na nossa cidade, no nosso estado. Então, é, Curitiba, né, ambos são de Curitiba, e nosso estado, Paraná. De modo que eu quero apresentar ambos e quero, já, sem mais delongas, passar a palavra, porque ambos estarão na nossa missão Buenos Aires, e, portanto, os senhores que, né, já vêm conosco nessa trajetória terão novamente a oportunidade de estar na presença do desembargador Dalla Vecchia e do Dr. Luiz Fernando Pereira, que estarão conosco em Buenos Aires, na Universidade de Buenos Aires, para tratar desses assuntos. Então, eu quero rapidamente fazer aqui uma apresentação um pouquinho mais formal, né, de ambos, e logo em seguida lhes passar a palavra. Então, o desembargador Fábio Dalla Vecchia é o atual ocupante da segunda vice-presidência do TJ Paraná, responsável pelas políticas judiciárias de grande relevância, né, a supervisão de sistema de juizados especiais do Paraná, a designação de juízes leigos e conciliadores e a gestão de convênios e projetos específicos, como a promoção ativa da autocomposição, estimulação da desjudicialização e a resolução consensual de conflitos por meios de métodos como mediação, conciliação e justiça restaurativa, e o incentivo à cidadania, apoiando projetos que contribuem para a construção de uma sociedade livre, justa, solidária, inclusiva e plural. Desembargador Dalla Vecchia possui uma carreira jurídica distinta, tendo ingressado como juiz substituto no Paraná em 92 e se tornado desembargador titular em 2013. Sua formação inclui especialização em direito público para magistrados, além de aperfeiçoamentos em administração judiciária, gestão de processos, direito civil constitucional, tendências criminológicas, com experiências de formação internacional na Alemanha e na Itália. E o doutor Luiz Fernando Casagrande Pereira é o nosso atual e caríssimo presidente da OAB Paraná, é um advogado com destacada atuação no direito processual civil e eleitoral, além de uma sólida carreira acadêmica e institucional. Possui mestrado e doutorado em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Paraná, vasta experiência profissional em contencioso civil, representando empresas e corporações em diversos setores da economia. Liderou casos de grande relevância nacional no direito empresarial e é reconhecido por importantes diretórios jurídicos nacionais e internacionais, com 15 prêmios nas áreas de direito de negócios, resolução de disputas e direito civil. Professor de graduação e pós-graduação, Centro Universitário Curitiba, Instituto Romeu Bacelar, foi coordenador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, ABRADEP, cofundador do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral e membro fundador do Instituto Paranaense de Direito Processual. Bom, então nós temos aqui duas grandes figuras representativas desse espectro importante da comunidade jurídica que nós queremos representar tanto no dia de hoje quanto no evento que será subsequente em Buenos Aires. Eu quero dar mais do que boas-vindas aos nossos convidados, mas também
quero dar as boas-vindas a todos os participantes aqui. Eu quero lembrar a todos vocês que essa arena é uma arena aberta, a todos aqueles que têm, né, representatividade e se interessam pelo tema da resolução de disputas, que, sem dúvida nenhuma, é um divisor de águas na profissão jurídica de todos nós. Então, quero deixar mais uma vez a palavra aqui ao desembargador Dallavec e ao doutor Luiz Fernando Pereira, cumprimentando aos vários caros amigos que aqui estão, que eu vi que agora entrou o doutor Marcelo Girardi, doutora Beatriz Rosa, mas aos demais queridos que eu vou deixar de nominá-los pessoalmente, mas vai o meu beijo e meu abraço a todos. Eu quero começar dando aos senhores, né, essa palavra para que a gente possa fazer algo bem dinâmico, né? Nós combinamos assim que após as apresentações, que estamos no tempo exato aqui das apresentações, a gente já entraria nas perguntas e respostas, né? Que trouxemos aqui para compartilhar com os senhores. Então, eu gostaria que os senhores pudessem, né, desembargador Dallavec, vamos começar aqui, trazer para nós um pouco da sua vasta experiência na magistratura e talvez compartilhar um pouco conosco como é que o senhor vê, né, essa estruturação do sistema de justiça multiportas, né, e como nós conseguimos harmonizar, né, o judiciário com a advocacia, com o mercado privado, nesse cenário de resolução de disputas, né? Então, hoje eu acho que o que nos releva entender é como estruturar esse sistema de justiça mais amplo, que tem, sem dúvida, o judiciário como um grande protagonista, mas que tem também um mercado privado e a advocacia que avocam também para si grande parte dessa estruturação. Então, porque todos figuras indispensáveis à justiça. Então, eu quero passar a palavra aos senhores, em especial ao nosso querido desembargador Dallavec, já pedindo, né, que o senhor compartilhe conosco suas experiências e portanto, a sua visão, né, sobre esse fenômeno. Obrigada, desembargador. Obrigada, doutor Luiz Fernando. Boa noite a todos. Eu agradeço as palavras da doutora Luciana Drime. Eu espero que estejam me ouvindo bem, que o som esteja bom. É sempre um prazer estar com a doutora, a professora Luciana, porque ela conseguiu incutir em mim, logo nas primeiras vezes que conversamos, a beleza desses sistemas de solução de conflitos não tão tradicionais como eu, como um juiz, comecei na minha época no tribunal. E também eu gostaria de dedicar um especial abraço ao Dr. Luiz Fernando, nosso digníssimo presidente da OAB, que tem estado de mãos dadas e com um abraço forte para que possamos, tanto o tribunal quanto a OAB, caminharmos juntos. Eu acho que o caminho, não diria eu acho, eu vejo que o caminho trilhado entre o TJ Paraná, e eu digo aí pela segunda vice-presidência, que é quem compete essa área, como a professora Luciana já falou. Mas eu posso, eu diria, não é soberba, mas eu acho que o Poder Judiciário do Paraná e a OAB Paraná estão com um avanço significativo. Eu vejo uma harmonia indispensável. Muito bem, feito esse comentário a respeito do meu grande respeito ao presidente Luiz Fernando, eu devo dizer que as novidades surgem e elas muitas vezes nos mostram situações que sequer imaginávamos. Quando eu entrei na minha carreira em 92, nós tínhamos ainda aquelas audiências em que a separação tínhamos de ouvir o casal para tentar preservar o casamento. E me chama a atenção que era algo feito sem nenhuma técnica.
eram perguntas que se faziam somente para entender da possibilidade de se salvar o vínculo. Hoje, quando eu estudo e quando eu leio a respeito, eu vejo quanto eu era quanto eu desconhecia essas técnicas que hoje avançam e a literatura está aí para nos orientar. E essa mudança que existe dos juízes da minha época para os juízes mais modernos, vamos dizer assim, é muito significativa. Eu mesmo tinha uma dificuldade quando eu tentava fazer algum acordo com algumas perguntas, há uma possibilidade ou não, e não havia, eu já proferia a sentença, ou seja, eu assumi essa posição desse Estado juiz que resolve, mas não soluciona, que resolve o caso, mas não soluciona a dificuldade das partes. Eu tinha essa mentalidade. E felizmente eu consigo hoje, em razão de ser o responsável aqui no Paraná pela segunda vice-presidência dos centros judiciários de solução de conflitos e cidadanias, eu percebo uma mudança, inclusive, no meu ser. E o que tem acontecido ultimamente, que me parece extremamente interessante, que são vários atores que vêm de uma forma harmoniosa, respeitando cada particularidade, para tentar dar um maior sentido de não só acesso à justiça, mas de justiça efetiva. Essa harmonia entre advocacia, mercado privado e judiciário é um dos movimentos mais relevantes e eu diria promissores. O movimento já não tem mais retorno. Eu estive na inauguração do Sejusc do STJ, nós sabemos que o próprio STF já tem dentro lá do judiciário da maior corte um núcleo para conciliações e mediações, ou seja, as coisas avançaram e avançaram muito bem. Muito, muito, muito importante destacar isso. O judiciário passa a ter uma função quase, diríamos, atípica com a resolução 125/2010, porque aquela função típica de julgamento, de dar a solução conforme os casos são apresentados em juízo, desculpa, ele passa a ser o organizador de um sistema que não trata apenas de julgamento, mas ele organiza, ele fomenta os métodos adequados, e eu fiz uma anotação aqui, métodos adequados de solução de conflitos, inclusive com parcerias com entidades públicas e privadas. Muito bem. Essa resolução 125, que é do conhecimento de todos, ela implica o acesso à ordem jurídica justa e que a conciliação e mediação, ela diz exatamente, são instrumentos efetivos de pacificação social. É interessante, quando falarmos em pacificação social, eu estive com a professora doutora Luciana, e quando veio o professor Bruce Edwards, ele esteve aqui, eu sentia que havia um pouco de dificuldade dele imaginar que a conciliação e mediação seriam pacificadores sociais. Por quê? Porque nós estamos numa evolução da sociedade brasileira ao longo do tempo. Nós estamos tentando implementar isso não só para a solução ou para que haja uma consensualidade de de uma determinada questão a ser resolvida, mas também de pacificação social. Nós vivemos, lamentavelmente, num país que é extremamente violento. Então, essa pacificação social pelo diálogo é algo que até serve como suporte para que o diálogo em casa também exista. Nós temos visto aí os dados a respeito dos feminicídios, são umas coisas assustadoras que nos deixam muito tristes. Então, essa saída da lógica da disputa da sentença, ela passa para um outro patamar com essa resolução para que os atores relevantes que são, não é mais o Estado juiz. O ator mais relevante é a própria pessoa que ali está. Ela passa a ser quem expõe o que deseja e tenta resolver por si só, principalmente na mediação. E isso
quase como se um efeito psicológico, é eu sabedor que eu resolvo os meus problemas. Nós temos umas graves situações que vivenciamos no judiciário. Por exemplo, teve um caso famosíssimo em Cascavel, que dois irmãos moravam, usavam a mesma blusa, e um deles queria usar a blusa e foram até o juizado especial de Cascavel para tentarem resolver se tinham que estipular um dia da semana. Eram dois irmãos. Essa imaturidade nós vemos em vários setores. Eu citei esse exemplo para dizer que esse sistema ele traz o diálogo e traz diálogo para dentro de casa. Isso também nós vemos muito na justiça restaurativa. Muito bem. O professor Frank Sander, ele fala no sistema multiportas. Quando eu estou falando com estudantes, eu tento dizer para eles que é como se estivesse naquelas feiras que existiam anteriormente. Pelo menos eu sou de Guarapuava, tinha algumas feiras, ou que nós vemos em filmes americanos, que você tem várias casinhas e você fica esperando o teu coelhinho entrar numa delas para ver se você ganha o prêmio ou não. Então, a despeito de ser algo jocoso, me parece exatamente isso, que a pessoa possa escolher o que melhor lhe convém para a solução adequada de seu conflito. Mas vamos lá. Harmonia com a advocacia. Eu escrevi aqui, se me permitem, eu farei a leitura, porque é o que eu vejo hoje com o apoio que eu tenho com o presidente Luiz Fernando. A advocacia assume posição central. O advogado deixa de ser apenas o litigante que conduz o processo até a sentença, ou melhor, aquele que luta pelo direito de seu cliente até a sentença, e ele passa a atuar, o advogado, como estrategista da solução. É ele quem analisa o conflito, identifica a sua natureza e orienta o cliente quanto à porta mais eficiente: mediação, conciliação, arbitragem ou processo judicial. Mas aqui nós estamos focando muito mais na questão da mediação e da conciliação. Longe de enfraquecer a advocacia, isso aqui, inclusive, eu disse num evento em que tive condição de falar com advogados, não enfraquece a advocacia, ao contrário, o sistema multiportas a fortalece, pois valoriza sua capacidade técnica, sua responsabilidade ética e sua função orientativa. Me parece que eu consegui sintetizar aqui de alguma forma o que eu vejo em relação à advocacia, porque ela é tão importante para que caminhemos nesse sentido. O mercado privado, ele entende que a litigiosidade excessiva compromete a eficiência, a reputação e sustentabilidade. E não podemos negar que a adoção desses métodos ela reduz custos operacionais, encurta prazos e preserva relações comerciais. Algo tão importante hoje para mantermos as empresas funcionando adequadamente. E nós, do Judiciário, nós somos gestores do sistema. Nós, pela resolução, temos os NUPEMECs, que são os órgãos de gestão, organização, como eu disse há pouco, e os SEJUSCs. Infelizmente, no Paraná, nós temos mais SEJUSCs do que comarcas. Isso já é um aspecto bem relevante. E essa orientação são feitos cursos periódicos para que a gente possa sempre aprimorar o trabalho dos mediadores, dos conciliadores. Essa capacitação adequada é muito importante, tanto que eu tenho pedido, e já está tramitando na EJUDE, a capacitação. Por exemplo, se nós tivermos de uma questão que envolva a família, que a pessoa, o mediador, seja capacitado na área de família. No empresarial, a mesma coisa. É isso que nós temos buscado. Eu queria também realçar que quando eu falei da harmonia da segunda vez com o presidente Fernando, ela é tão forte e significativa que realizaremos em conjunto, isso é importante destacar, em conjunto um evento nacional, uma jornada. E o apoio tem sido incondicional da OAB, nós vamos recepcionar, todos já estão convidados aqui, nós vamos recepcionar os advogados na nossa casa. Será um evento grandioso,
eu não sou ufanista, mas eu digo que nós estamos dando um passo de mãos dadas, aí eu, o presidente Luiz Fernando, é grandioso, realmente. Nós vamos tentar fazer da melhor qualidade possível para que possamos receber quem aqui vier. E vejam bem, nós temos também, quando eu falei de organização do Poder Judiciário, o FUNAMEC, que é o Fórum Nacional de Mediação e Conciliação, onde temos representantes de cada região do Brasil. Claro que tem desafios, isso a gente não nega, mas eu vejo que a harmonia que se solidifica hoje, que eu digo hoje, porque eu vejo isso hoje mesmo, é um caminho que vai se traduzir na valorização de quem trabalha nessa área, tanto o mercado privado como nós do judiciário. Então, essas seriam, assim, de uma forma até breve, algumas menções que eram necessário dizer. Eu, inclusive, coloquei aqui que a aproximação com a OAB não é protocolar. Ela traduz a compreensão de que a política pública de autocomposição só se consolida quando construída de forma interinstitucional. O avanço é real e consistente. Obrigada, desembargador, por essa sua primeira intervenção. Como os senhores podem ver, né, a gente tem aqui uma pessoa diferenciada num papel fundamental para aqui a nossa resolução extrajudicial de disputas aqui no Paraná, né? Então, desembargador com essa visão acurada, sensível, e também muito democrática, né, vem construindo pontes aí com a advocacia. Eu quero deixar nosso representante maior da advocacia falar, e já fazer essa provocação também, Luiz Fernando, nesse sentido de, a par, né, dessa visão do desembargador sobre a importância de trazermos juntos a advocacia nesse papel de busca de soluções extrajudiciais, de abrir outras portas, né, que o advogado aprenda a abrir outras portas que não apenas a do judiciário. Como é que você vê essa advocacia no Brasil hoje, né, e para a próxima década, enfim, para o futuro, né? Parafraseando aqui é, um importante jurista norte-americano, californiano, Dr. Richard Susskind, quem é esse advogado do amanhã, Dr. Luiz Fernando Pereira? Bem-vindo. Obrigado, Luciana, minha amiga, professora Luciana Grimil Dias, meu amigo Fábio Della Vecchia, que foi o primeiro que eu visitei quando me elegi presidente da OAB. A primeira visita que eu fiz no tribunal foi ao gabinete do desembargador Fábio, que faz uma excelente gestão, cuida de um espaço do judiciário paranaense que tem relativo sucesso no tema das conciliações. O artigo 21 da lei foi, quem sabe, o que mais prosperou dentre tantas tentativas em 200 anos de estabelecer uma audiência de conciliação que funcione, e as coisas caminharam muito bem até aqui na gestão do desembargador Fábio Della Vecchia. Eu tenho muita honra de comandar com ele esse evento, que vai ser um sucesso, estou certo, desembargador. Uma honra, claro, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, que evidentemente só pode estar em harmonia com o Tribunal de Justiça sempre que o objetivo é absolutamente comum, que é a melhora do sistema de justiça, e nós fazemos isso aqui quase sempre concordando com o TJ, mas as discordâncias devem ser resolvidas com diálogo, porque o objetivo é sempre o mesmo. Bem, eu li o livro do Richard Susskind lá atrás, eu até conferi hoje, a primeira edição é de 2013, e ele tem um capítulo bem breve sobre inteligência artificial. Mas ele começa o livro, eu cito, já citei isso em outras falas, dizendo que tudo iria mudar nos próximos 20 anos. Que quem vivesse essa experiência de acompanhar a advocacia acompanharia uma mudança completa do cenário da fotografia em 2013, que é a publicação da primeira edição do livro dele, que já está em algumas edições para frente. Nós estamos em 2026, ainda falta muito tempo para completar os 20 anos do Richard Susskind. E ele não fazia ideia, em 2013, do que seria a inteligência artificial na realidade da advocacia e do judiciário. E eu
digo, estou aqui 1 ano na presidência da Ordem, ainda não vi o que vai ser o impacto da inteligência artificial na advocacia, mas eu já vi uma parte considerável e dá para intuir com muito mais facilidade do que o Richard Susskind em 2013, o que veio pela frente. Tem uma empresa, por exemplo, a Enter, que é daquele menino prodígio da advocacia, filho de um advogado de Brasília que se formou aos 18 anos, fez aquela sustentação no Supremo aos 19, está lá no YouTube, muito conhecida, que já fez um strike na advocacia, porque ele, com inteligência artificial, está operando para as grandes companhias aéreas, as companhias de telefone, e ele produz a peça de defesa, reunindo documentos na complexidade dos documentos dessas grandes companhias nas ações de massa, e entrega a defesa pronta. Ele já está contratado pelos bancos, pelas companhias aéreas e pelas grandes companhias telefônicas. Isso é uma eliminação instantânea de milhares de postos de trabalho para os advogados que atuavam na advocacia de massa. Portanto, a primeira pergunta, a primeira resposta que eu diria, quem é o advogado de amanhã, é o advogado que resistir às mudanças impactantes, sem precedentes, que a inteligência artificial vai causar na advocacia. Sobretudo na advocacia de massa. E eu digo isso para conectar essa primeira premissa dessa minha fala inicial com aquilo que eu vou falar depois, que é a advocacia de massa no Brasil tem um papel muito relevante ao lado do modelo de honorários que nós temos, contratuais e comerciais, para evitar os avanços nas soluções não adjudicadas do judiciário brasileiro. Nós temos 200 anos de fracassos nas audiências de conciliação no Brasil. Naquele artigo, Luciana, que nós vamos lançar, eu fiz uma pesquisa aqui sobre a história da tentativa do judiciário brasileiro de impor uma audiência de conciliação eficiente. E nós acumulamos 200 anos de fracasso. O juizado especial é uma janela bem-sucedida nesse cenário mal-sucedido. E por que, no final do dia, aquela tentativa inicial de 200 anos, depois os códigos estaduais, depois o Código de 39, depois o Código de 73, depois a reforma de 94, depois a reforma de 2002, a 10444, todas sempre quiseram, desde a lei de 94, a 8952, construir aquela audiência de conciliação do 331, sempre foram fracassando, como fracassou também, eu preciso dizer, 10 anos depois, a audiência obrigatória do 334 do CPC. Por que elas vão fracassando? Porque o desembargador Fábio Della Vecchia, se ele fosse juiz do juizado especial, ele não teria o tempo que ele tinha lá atrás, na década de 90, para sentar na frente de um casal e falar: vamos salvar esse casamento? E aí, como ele disse, sem técnicas, mas com boa intuição, que ele sempre teve, adotava as perguntas corretas no sentido de, quem sabe, desfazer uma intenção não tão bem construída de desfazer o casamento. Nós estamos falando da década de 90 até 1977, a gente não tinha divórcio no Brasil, foi a lei do senador Nelson Carneiro, do Rio, que deu essa possibilidade. Então, os juízes eram treinados em salvar na ausência da possibilidade do divórcio, que só começou no Brasil em 1977. Parece que eu estou falando de pré-história aqui, mas era assim no Brasil até aquela data. Mas o fato é o seguinte: o desembargador Fábio, como juiz, podia sentar na frente de um casal e discutir. Hoje não dá tempo. Então, o volume, 80 milhões de processos no Brasil, entram numa linha de produção, numa trilha que impede o tempo necessário para as saídas consensuais. A Luciana, que entende muito de conciliação, entende muito de mediação, sabe que a mediação, sobretudo, é absolutamente inimiga da pressa. A conciliação também é inimiga da pressa. Se eu estou numa trilha de processos massificados, em que os juízes tratam a audiência de conciliação como um ato mecânico, que precisa ser rápido, porque senão se acumulam as audiências, nós não temos a chance da conciliação. Então, eu conecto a primeira parte da minha resposta, que é dizer,
O advogado do amanhã é aquele que vai resistir à inteligência artificial. Para dizer a segunda parte da minha resposta, que é: a inteligência artificial é uma oportunidade de resolução rápida de processos massificados que pode abrir a oportunidade para que processos não massificados, que são mais oportunos à conciliação e à mediação, tomem o tempo do Poder Judiciário para resolver esses casos sem a pressa que a massificação reclama. Não é culpa dos juízes, evidentemente, e nem dos advogados, que nós tenhamos acumulado, empilhado fracassos nos últimos 200 anos na audiência de conciliação barra mediação a partir de 2015. O fato é que a pressa é inimiga da mediação e da conciliação. Então, o advogado de amanhã é aquele, repito, que resistir à inteligência artificial, e não é fácil. A inteligência artificial vai ceifar postos de trabalho para a advocacia. E o primeiro compromisso que um dirigente de ordem tem que ter é com a conexão com a realidade. Falar sobre o tema, desprezando os impactos negativos que pode ter na profissão, é irresponsabilidade. Essa irresponsabilidade eu não vou ter. O primeiro passo para resolver o problema é reconhecer que ele existe. Ele existe sim para a advocacia. Mas, por outro lado, quem sabe nós tenhamos um judiciário mais eficiente, que tem que, evidentemente, fazer uso responsável e ético da inteligência artificial, sem dispensar aquilo que é indispensável, que é a ponderação humana no final dessa decisão. E tratar a inteligência artificial como uma copilota, um copilot da Microsoft, para que os processos sejam julgados mais rápido e a gente, com isso, tenha mais tempo para se dedicar a essas saídas não adjudicadas. É isso, em rápidas palavras. Obrigada, doutor Luiz Fernando. Sempre ambos muito lúcidos e não por acaso, né? Os dois à frente, os dois grandes atores desse cenário de resolução multiportas e resolução judicial. É, ouvindo vocês dois falarem e tentando fazer, né, essa conexão entre essas duas grandes potências, né, que são o judiciário e a advocacia, o que que nós vemos? Quando o Luiz Fernando fala que existe aí essa resistência, né, da advocacia ainda às mudanças, né, e o desembargador Della Vecchia, ele diz, olhe, nós temos aí mais sejusques que comarcas, né? Então, olha que coisa interessante, né? Então, nós temos uma advocacia que resiste, mas nós temos mais sejusques que comarcas. Então, aí talvez o amálgama possa vir a ser o mercado privado, né? No sentido de mostrar à advocacia que o judiciário abre muitas portas e o mercado privado também pode ser uma delas. Então, nessa medida, eu gostaria que vocês pudessem ambos, né, respondendo e um talvez contrapondo ao outro ou complementando ao outro, né? Então, a gente sabe que existem muitas bases normativas que estruturam o sistema multiportas no Brasil, mas, por outro lado, nós temos muita resistência da advocacia, né? Como é que a gente consegue furar essa barreira, né? Como é que a gente fura essa barreira na medida que nós temos aí um sistema aberto para outras soluções? Nós temos necessidades prementes, porque quando o Luiz Fernando traz IA, ele diz, olhe, né, muitos, milhares de postos serão ceifados, né? Então, será que a gente consegue superar, né, essa resistência da advocacia, ao mesmo tempo que estruturar programas, né, programas, bases normativas sólidas no judiciário? Como é que a gente faz essa junção, né, de bases sólidas de judiciário, normativas, e, ao mesmo tempo, tenta superar essa resistência da advocacia? Eu vou deixar vocês, como vocês
quiserem iniciar essa rodada, mas em especial, talvez o grande mote aqui é como é que a gente fortalece nessa cultura de consenso, de negociação, de outros métodos, de multiportas, né? Então, eu quero deixar aos senhores aí essa proposta e quero deixá-los livres para a resposta. Quem quiser falar por primeiro, se vocês quiserem falar entre si, fiquem à Acho que eu vontade. sou mais velho que o presidente, então, pela antiguidade. Veja, eu acho que a evolução humana, sempre quando há algo que surge, traz, traz receio em relação ao que se vê. Esse exemplo que eu dei de juiz, eu, como juiz, vou dizer sinceramente, eu tinha um pouco de preocupação. Quando o presidente fala a respeito do tempo, o juiz hoje, ele vive com o CNJ assim, na orelha dele o tempo inteiro, ele tem que produzir. E isso eu lamento muitíssimo, sabe? Vou dizer para vocês, se está se priorizando a quantidade e a qualidade, e eu estou falando, estou cortando na própria carne, eu acho que tem muita coisa que poderia ser melhorada nesse sentido. Mas eu vejo assim, muitas vezes por desconhecimento, e não são só dos advogados. Eu tenho casos que eu falo com alguns colegas para se utilizarem do Sejusc segundo grau, e os mesmos desembargadores com quem eu convivo, eles dizem, não, mas isso só vai atrasar o julgamento. Então, é aquele pensamento que nós já falávamos no início, que o presidente Pereira falou. Agora, eu sempre fui um defensor dos advogados, mesmo sou pai de um advogado. Eu gostei muito quando, até vou pedir uma ajuda para vocês, quando eu comecei a ver que existiam soluções de escritórios quase naquele sistema americano, falando numa sala de advogados, para não haver o ajuizamento das ações. Acho que é preventiva, não sei se a gente chama dessa forma, parece uma advocacia preventiva. Por que eu digo isso? Também pode soar para alguns advogados, me parece, uma dificuldade de retirada de trabalho. E isso é uma preocupação, porque nós sabemos, principalmente eu vejo advogados das comarcas menores, a dificuldade que é você, depois de prestar o teu serviço, muitas oportunidades, receber os seus honorários. É algo preocupante, sim. Mas, na essência, eu acho que é por ser muito nova, relativamente nova, a, o conhecimento a respeito das técnicas. Em contrapartida, eu tenho juízes de Sejusc, juízes que tratam da justiça restaurativa muito atuantes. Então, é uma evolução, porque se despertar também no julgador, eu diria assim, também no mediador, eu já falei isso, possivelmente já ouviram falar isso, essa satisfação de você ver quando alguém soluciona algo por si só é muito gratificante. Então, talvez nesse aspecto, as pessoas, quando passarem como mediadores, estou falando mais de mediação e conciliação, seja algo significativo também. Agora, o mercado privado também ele é muito importante. É algo que já deu certo muito lá fora, mas falta um pouco de conhecimento por quem aqui atua. Olha, eu queria fazer um registro antes de entrar direto na pergunta da... Eu tinha feito uma anotação, esqueci de mencionar. Quando eu falei que nós temos 200 anos, né, de derrotas, que eu li um texto muito tempo atrás sobre esse tema e busquei a referência aqui. Na Constituição Brasileira de 1824, portanto, há 202 anos, tinha um dispositivo que era o 161, que dizia o seguinte: sem se fazer constar que se tem intentado o meio da reconciliação, não se começará processo algum. Então, para começar o processo
à luz da Constituição de 1824, nós deveríamos demonstrar que antes havia sido tentada a conciliação aqui, chamada de reconciliação. E aí, no 162, explicava como é que funcionava isso. Portanto, nós temos aí 200 anos de tentar impor um filtro prévio de conciliação ao começo dos processos judiciais. Eu já disse isso outras vezes que a Luciana me convidou para falar, que nós temos um arranjo no tema dos honorários que é um anti-estímulo às saídas não adjudicadas. Preciso dizer isso. Com todo cuidado, quem agora exerce a presidência da OAB e, evidentemente, apoia o artigo 85 do Código de Processo Civil, inclusive no julgamento dos repetitivos no STJ. Mas eu, Luciana, avancei depois daquela nossa última conversa, fiz uma pesquisa de direito comparado, 10 países, né, com a facilidade que hoje a gente tem para pesquisar. E o arranjo da sucumbência no Brasil é único no mundo. Então, isso significa dizer que é um contraestímulo à conciliação e à mediação. E por que isso? Porque a saída adjudicada necessariamente vem acompanhada da condenação por sucumbência, que é muito expressiva. E, portanto, os advogados são estimulados a resolver os processos a partir de saídas adjudicadas, a partir de decisões condenatórias, de decisões judiciais que necessariamente vêm acompanhado dos honorários de sucumbência. Por isso que eu desafiei a Luciana naquela última visita que ela fez aqui, acompanhada pelo professor americano aqui na OAB, e nós vamos publicar, né, Luciana, que é pensar em arranjos, quer nos honorários contratuais, mas quer também na alteração da legislação, arranjos sucumbenciais que estimulem a conciliação e a mediação. Então, isso que eu acho que nós devemos repensar. Não estou dizendo que nós devemos, vou deixar bem claro, mudar a previsão da sucumbência, porque não é porque nós só temos aqui no Brasil que é ruim. Isso seria um complexo de vira-latas, para usar a expressão do Nelson Rodrigues. Não, a gente tem um bom arranjo que, inclusive, desestimula a propositura de ações temerárias em razão do risco da sucumbência. E essa é uma externalidade positiva da sucumbência tarifada do artigo 85 do CPC, sem degressividade, como tem nos honorários para a Fazenda Pública, que, aliás, o Supremo vai julgar em breve. Mas o nosso grande desafio é criar uma política de estímulo nos contratuais, nos sucumbenciais, às saídas não adjudicadas. Que o advogado faça um cálculo e diga: eu ganho mais aqui na saída não adjudicada, eu vou apostar na conciliação, eu vou apostar na mediação, como é lá nos Estados Unidos, como nos relatou o professor aqui na visita, em que os grandes escritórios que não tinham adotado especialização nas saídas não adjudicadas foram consumidos por escritórios que tinham essa especialidade, e foi o mercado que deu o resultado final, que redundou lá nos Estados Unidos no índice de conciliação e mediação, que é superior a 90 e tantos %. E que não vem desde sempre assim, né? Como a professora, eu esqueço o sobrenome dela, Ana Sambold. Ana Sambold mostrou aqui na palestra que deu, desembargador, na OAB Paraná, que a realidade da Califórnia há 20 ou 30 anos era a realidade brasileira. E foi um processo longo, mas que deu resultado. Eu digo sempre que isso é uma inspiração para nós brasileiros, nós podemos chegar lá. O problema é que o filme até aqui não é muito promissor, né? Então, nós vamos ter que fazer alguns ajustes. E o meu ajuste, eu sempre digo, é o ajuste na quantidade. Com esse número de processos não é possível. E é o ajuste na política de incentivos. Isso passa pela política de incentivo dos advogados, que passa pelos honorários.
a gente tem que repensar esses arranjos. Obrigada, obrigada. Sim, a gente tem que pôr o dedinho na ferida. A gente tem aqui, desembargador e Luiz Fernando, nós temos aqui um público extremamente qualificado, né? Uma audiência extremamente qualificada. Então, eu quero deixar um espaço, né? Um espaço de fala, de ponderações, porque eu gostaria de, né, deixar aberta aqui a fala, se os senhores quiserem participar desse debate, é, aqui com esses dois grandes representantes do sistema judiciário e de justiça brasileiros, e paranaense. Bom, eu queria fazer uma pergunta, Lu, já pode? É, boa noite, doutores, boa noite. Muito obrigada por esse bate-papo que a minha pergunta, antes eu queria falar sobre o advogado do futuro. Hoje eu tive uma experiência, eu sou advogada há 20 anos e sou mediadora há 4 anos. Trabalhei no Sejusc por 4 anos, tenho mais de 400 horas de mediações e mediação privada também. E esses skills que a mediação trouxe para mim, que eu entrego no meu atendimento aos meus clientes na advocacia. Hoje chegou uma pessoa falando sobre sucessão que ela queria deserdar. E através de escutas, a escutativa que a mediação me emprestou, que esse skill, né? Através de perguntas e deixei a subsunção do lado, porque daria facilmente para fazer essa deserdação. Eu vi que ela saiu pensando numa fazer uma DAV, decisão antecipada de vontade no cartório, para fazer uma autocuratela, como ela ia ser tratada caso ela fosse vítima, fosse alguma doença que deixasse inválida, quem a trataria, quem cuidaria dos bens dela e um testamento também. Então, acho que hoje o advogado do futuro é um advogado da escuta, não mais o advogado da subsunção, é o advogado que sabe ali ver toda o ferramental, tanto do extrajudicial, que ele pode trazer aquele para o cliente. E tem um moço aí atrás da Lu, que é o Abraham Lincoln, né? E ele falou assim, essa semana eu estava lendo um livro sobre sabedoria de um filósofo recente, ele falou assim que o honesto Abe desaconselhava o litígio, instando as duas partes a um acordo, muitas vezes às custas de seus ganhos por hora. E o autor falou assim, não é que ele não tivesse argumento para entrar com o processo judicial, porque ele era esperto como uma cobra e sabia trazer as testemunhas para o lado dele. O que eu estou querendo falar é que esse novo advogado, quais são as skills que a mediação, que os métodos extrajudiciais traz para a gente, tanto a conciliação, justiça restaurativa, como pode fazer movimentar a carteira do advogado. Hoje, se ela veio me procurar para fazer um testamento, eu podia cobrar uma consultoria ou para fazer o testamento, quando que isso é na OAB? E o vínculo que eu vou ter com ela depois também. Ela tem vários terrenos, vários usos do capião para fazer, né? Então, eu acho que Lu, já estou me finalizando, eu não quero. E o doutor Luiz Fernando trouxe uma questão que, para mim, a mediação judicial é o espelho da mediação no Brasil. A gente não tem mediação privada que amplifique para os advogados. Doutor, você trouxe eficiência e produtividade. Os mediadores, eu trabalhei 4 anos, não no meu Sejusc, que eu tinha uma juíza muito, a doutora Valéria Lagrasta, mas o tempo para fazer mediação. Às vezes tem o coordenador batendo na porta. Uhum.
Porque o juiz está sendo cobrado por um tempo também. Então, essa dicotomia, o que que a gente pode fazer? Sabe? Eu estou trabalhando nisso agora. O que que a gente pode fazer? Desculpa só complementar aqui, obrigada, Lu. E ela toca num ponto importante, a questão da carteira, né? Como a gente ampliar a carteira a partir dessas novas habilidades. Eu gostaria, antes de passar a palavra tanto para o doutor Luiz Fernando quanto para o desembargador, nós temos aqui várias pessoas incríveis, e algumas delas eu as conheço bem, né? Como, por exemplo, o doutor Marcelo Girardi e a Bia Rosa, nossa querida Beatriz Rosa, que está aqui conosco. O Marcelo Girardi, vamos falar, doutor Marcelo Girardi, que são pessoas que estão nesse mercado há muitos anos. E a gente tem também gente incrível aqui, eu não vou ficar nominando, né? Tem a doutora Andréa Palma, doutor Elcio, enfim. Mas eu gostaria de aproveitar também esse momento para fazer uma provocaçãozinha ao Marcelo e à Bia, se quiserem contribuir, porque eu sei que isso é muito campo do Marcelo, né? Marcelo, você pode dar alguma contribuição, eu digo, de pergunta, né, para o doutor Luiz Fernando e para o desembargador Dalla Vecchia, a partir dessa fala da Lu, que é muito pertinente na medida em que você falou assim, como é que eu, com essas novas habilidades, eu amplio a minha carteira, né, que tem a ver com a fala dos honorários, e aí, como é que a gente provoca isso para os grandes stakeholders do sistema de justiça paranaense? Do Luiz Fernando, do desembargador Dalla Vecchia. Coloquei vocês em maus lençóis? Sei, Bia, se quiser falar antes. Obrigada, Marcelo. Prazer em ver você, todos. Luciana, muito obrigado, Luiz Fernando, doutor Luiz Fernando, ao doutor Della Vecchia e a provocação da doutora Luciana. Bom, eu primeiro, para aqueles que não me conhecem, eu atuo como árbitro, mediador e membro de disputa board e sou engenheira de produção mecânica, eu não sou advogada. E eu acho que esses skills que a doutora Luciana trouxe são super relevantes, porque a partir do momento que a gente consegue entender qual é a real problemática de quem está à nossa frente pedindo ajuda, que no fim é isso, né? A gente consegue trazer uma pacificação, não sei se a gente pode usar essa palavra, mas eu acho que sim, porque a gente acaba enxergando que muitas vezes as pessoas elas não chegam até nós quando a gente está como mediador ou mesmo membro de DB, elas não estão enxergando exatamente para que caminho elas querem tomar, para onde elas querem ir. E às vezes uma conversa, essa experiência que a doutora Luciana relatou, eu tive algumas como perita de engenharia, que sou tanto no judiciário como em arbitragem, no sentido de que as empresas trazem caso para a gente, as famílias, eu tive experiências nesse sentido, trazem o caso para a gente, e muitas vezes, após uma conversa, a gente acaba mostrando a elas que elas têm outros caminhos para seguir. E que não necessariamente. Eu tive um caso especificamente numa perícia que eu iria cobrar um valor expressivo, era uma perícia que duraria muito tempo, mas quando eu analisei o caso, eu percebi que a empresa que tinha me contratado ia perder. Não tinha como, não tinha saída, né? Eu falei, olha, antes de eu dar o meu preço para eu fazer esse trabalho, eu vou sugerir que você faça um acordo. Por isso, por isso, por isso, por aquilo. E no final eu disse o preço. Essa empresa voltou a mim depois para nos contratar em outros casos que realmente precisaria de uma perícia, mas nós criamos uma confiança muito grande. Então, eu acho que se a gente não precisa ter a preocupação de manter uma carteira, eu acho que se a gente agir com honestidade e transparência, a gente naturalmente vai trazer o mercado próximo de nós.
Obrigada Obrigada, por Bia, me querida. ouvir. Obrigada. Eu só queria dizer que, porque eu chamei Bia, Bia é uma das maiores representantes e inspiradoras profissionais da área de dispute boards, uma pioneira dos dispute boards no Brasil, né? Então, por isso eu quis esse olhar da Bia como ah, uma pessoa que tem essa visão muito ampla e muito profunda sobre esse mercado privado, né? Bia, obrigada. Mas aí eu queria também ouvir Marcelo, como é que a gente aproveita essa presença aqui de Marcelo, que é um dos grandes pioneiros também da mediação e negociação no Brasil. Marcelo é um grande profissional da negociação nacional e internacionalmente. Como é que a gente aproveita a presença do nosso presidente de ordem aqui e do nosso desembargador responsável pelo Sejusc para fazer uma provocação a eles para o nosso mercado privado, querido Marcelo, você que é um grande profissional da área privada, da mediação. Luciano, primeiro quero dizer assim, parabéns por conseguir reunir aqui, né, nesse momento aqui nessa segunda-feira um debate de tão alto nível. Eu estou me deliciando aqui, aprendendo muito, ouvindo todos vocês. Comecei ouvindo o desembargador Della Vecchia, na experiência dele, e eu acho que esses são os trechos que mais nos marcam, né? São as experiências pessoais, como é que eu vivi aquilo e como é que aquilo foi importante. E como que isso depois passa a ser um projeto e um propósito de vida, eu acho até, porque se une com uma profissão tão importante, né, com uma atividade social tão importante como é a do magistrado, e que faz mudanças muito grandes. E ouvindo também o Dr. Luiz Fernando, me dá assim um lampejo, Luciana, de esperança, né, de que a gente tem realmente muito o que fazer, mas estamos com grandes mentes pensando nesses níveis, né? O que pode ser feito? O que eu tenho visto, de forma geral, é que nós fazemos perguntas, como estão sendo feitas aqui, né? Como nós podemos potencializar o uso da mediação? São perguntas simples que não são com respostas tão simples assim, né? Como a gente poderia aumentar o uso da mediação na sociedade? Como que nós poderíamos aumentar o uso da mediação no mercado, né, extrajudicial? E o que eu acho curioso é que eu venho, de algum modo, falando sobre isso, porque é uma inquietação minha também, né? Eu, quando saí do Tribunal de Justiça do Distrito Federal em 2014, eu saí depois de 20 anos, né? Os últimos 15 anos que eu estive lá, eu trabalhei ferrenhamente para poder desenvolver a mediação no TJDFT e no CNJ, né? Então, muitos cursos de mediação, cursos para mediadores, supervisores de mediação, instrutores, eu tive a felicidade de começar a construir isso lá desde o início. Mas quando eu saí, e eu estava no mercado privado, a minha inquietação era, em 2018, depois de 3 anos da publicação da lei, né, de mediação, nós não tínhamos praticamente evoluído em nada no mercado. Muito no judiciário, mas pouquíssimo na extrajudicial. E eu parei de fazer cursos abertos de mediação por isso, porque as pessoas me procuravam, queriam fazer o curso com a esperança de ir para o mercado. Falei, olha, tem outras pessoas fazendo, eu não consigo mais fazer, porque o mercado está morno. A minha nem morno. A minha contribuição foi falar cada vez mais sobre outros modelos, e aí gostei muito da fala do Dr. Luiz Fernando, também com a presença do Bruce, né, e a visita da Anna Sambold, que eu também tive a felicidade de conhecer uma vez lá nos Estados Unidos, numa conferência em Washington, da ABA, e aí eu comecei a falar sobre outros países, o que eles estavam fazendo. Então, eu acho que talvez esse ano de 2026, desembargador, doutor Luiz Fernando, todos que estão aqui, seja um momento de reunir eventos ou pensar em eventos para trazer de fora representantes de outros países
que já responderam essa pergunta que nós estamos fazendo aqui hoje, para que a gente possa fazer, como o doutor Luiz falando, não uma pesquisa de direito comparado, mas de modelos comparados. Por exemplo, a Itália começou a resolver esse problema em 2012. Eles têm resultados muito interessantes. O filtro de litigância pela mediação extrajudicial com mudanças legislativas no modelo de easy opt-out tem resultados muito significativos e efetivamente tem se mostrado que faz a redução da taxa de congestionamento, não dentro do judiciário, mas fora, porque aí ajuda o judiciário a fazer o que o doutor Luiz Fernando estava falando, a gente precisa diminuir esse volume para poder dar qualidade ao trabalho que é feito lá dentro. Então, a minha sugestão e provocação seria nesse sentido, né? Vamos trazer, nós temos conhecimento de outras pessoas, posso ajudar no que for necessário, mas uma discussão em alto nível com os países. Inglaterra está implantando isso no sistema de mediação familiar, né? Com Washington está fazendo isso também com tem um slogan no estado de Washington que é Mediation First, né? Tem uma magistrada lá que começou a falar abertamente, né, na mediação presumptiva, né? A gente só vai, como foi muito feliz, doutor Luiz Fernando, o senhor ter citado aqui 1824, a Constituição, porque a solução já está lá há 200 anos, a gente precisa levar em consideração que aquela sabedoria naquele ordenamento ali, ela pode ser resgatada, porque é exatamente isso que o Washington está fazendo. Fala assim, fiquem longe dos tribunais, só venham para cá se vocês demonstrarem que vocês fora tentaram um meio consensual antes. E tem vários outros países que estão fazendo isso e que está funcionando, né? O que eu acho que a gente ainda não fez aqui foi uma conversa de modelos em alto nível com as instituições judiciário, a OAB, o próprio executivo, né, e o legislativo, para falar, ok, o que a gente poderia fazer? E para fechar a minha fala, que já está ficando muito longa, os modelos que nós temos que conseguiram fazer essa mudança de fato expressiva, aumentando o equilíbrio, Luciana, como você falou, mercado e judiciário, né? Porque quando o mercado começa a fazer mais mediações, aumenta as chances de menos processos chegarem ao judiciário, né? A entrada diminui e o judiciário começa a ficar mais leve e capaz de lidar com a demanda num nível de qualidade maior. É que essas mudanças legislativas que foram feitas em outros países, elas não precisaram de 20 anos para mudar, elas mudaram em 2 a 3 anos, a realidade. A Turquia é um modelo, eles começaram pela mediação trabalhista, depois agora eles estão na mediação civil e de família. Então, eu diria que a minha Dubai é outro provocação modelo. Pensar em Dubai, né? Eu acho que Dubai. assim, tem vários lugares que começaram. Nós temos pessoas que ajudaram, conhecidos nossos, assim, amigos, que ajudaram esses lugares a fazer, que eles poderiam entrar em contato, inclusive com os ministros de justiça daqueles países, ou seja, um evento em alto nível para falar, vamos pensar, qual é o modelo, quais são os modelos que a gente poderia estudar, não é preciso adotar, não, é só estudar os modelos possíveis, o que funcionou lá, que poderia ser trabalhado aqui. Então, desembargador... Epa. Acho que o Marcelo caiu. Que pena. Eu acho que ele caiu. Lu, posso fazer um outro comentário que eu acho que é interessante, que é com relação à inteligência artificial. Eu não vejo o futuro com a inteligência artificial tão trágico assim, sabe? Porque a gente percebe que se presta, sim, a uma série de atividades, vamos dizer assim, que a gente tem, eu estou falando especificamente nos processos que tem perícia, né, que tem muitos documentos, enfim.
ele se presta, sim, a algumas pesquisas, mas não substitui a análise técnica, por exemplo, do engenheiro. Então, eu acho que esse é um tema também que pode ser mais estudado, porque realmente não é essa panaceia que parece que a gente vê no mercado o pessoal falando que é. A gente tem duas questões importantes que a gente tem que se preocupar. Uma delas é a questão do sigilo. Se a gente vai usar a inteligência artificial, para a gente preservar o sigilo, a gente não pode utilizar plataformas que estão em servidores de determinados países ou que são públicos. Então, eu penso que esse é um tema para ser também debatido, sabe? Nós Porque vamos não é. debater É, bastante lá, é, Bia, né? em Buenos Aires. A inteligência artificial ela vai perpassar por todo o evento, né? E eu espero que você consiga estar conosco. Bia tá quase aceitando o nosso convite, ela está aí analisando algumas questões, mas é um grande expoente nos DBs, nos Dispute Boards, que é uma outra grande aposta de porta de resolução de disputas. Eu quero deixar, então, aqui, obrigada, amada Bia, eu quero deixar a palavra aqui para o doutor Luiz Fernando, doutor desembargador Della Vecchia, para que eles façam aí esse fecho de acordo com esses importantes insights que vieram para nós, a partir de Marcelo e de Bia, Rosa e de Luciana. Precedência do desembargador, sim. Eu ia dizer que eu cedi a minha vez para o presidente. Bem, eu vejo com muita alegria. Eu vou falar uma situação que me deixa, né, na fala do Marcelo e é Beatriz, né? A Beatriz. Eu ouvi bastante e eu vou destacar uma questão que no Paraná eu tenho essa preocupação, mas enfim, ela é a realidade. A gestão dos Sejusc, do NUPEMEC no Paraná, tem uma particularidade. Pelo nosso regimento interno, o desembargador, segundo o vice-presidente, ele tem um mandato para ser o gestor. Em vários outros estados não é assim. Por que eu digo isso? Pela preocupação que eu tenho com a continuidade dos avanços que surgem. Há uma possibilidade de que algum desembargador tenha na sua gestão uma outra visão de eixos estratégicos para trabalhar. E eu estou me sentindo como aquele estagiário que começa a trabalhar e vai pegando gosto, encerra o contrato de estágio, e quando ele mais poderia ser Sim. importante, quando poderia ser muito mais importante, ele deixa o escritório. Eu digo isso porque essa situação no TJ Paraná é assim, diferente da expressiva maioria dos outros estados. Agora, o fomento ao estudo, com bons exemplos de outros países, é extremamente necessário. E isso sabem que o Fórum Nacional tem se preocupado bastante. São, como eu disse, representantes das regiões do Brasil que promovem, e isso é importante, promovem reuniões regionais, como por exemplo região sul, e eventos nacionais, como vai acontecer aqui em Curitiba. Tudo que foi dito, eu sou entusiasta. Mas bem sabe o presidente Luiz Fernando que em inúmeras oportunidades para fazermos alguns eventos, a dificuldade que temos de ter patrocinadores que nos auxiliem não é algo simples. Mesmo nesse evento que nós estamos realizando em conjunto, é uma realidade que tanto eu quanto o presidente estamos enfrentando.
mas eu vejo com extrema valia ambas as ponderações. E essa circunstância de que muitas vezes sequer a parte sabe o que precisa é uma realidade. É uma realidade. É muito comum isso quando o tabelião recebe alguém que deseja praticar um determinado ato e o tabelião conversa e consegue entender o que realmente a pessoa deseja ou o que é a sua real necessidade. E isso, o advogado, eu não tenho grande experiência na advocacia, foi pouco tempo que eu estive, mas essa orientação também é muito importante. Eu vejo dessa forma, vejo ambas as considerações com um grau elevado de respeito e seria muito importante termos experiências de outros países para aqui que nós pudéssemos tratar da melhor maneira. Bem, Luiz, quer complementar? bem rápido. Obrigada, desembargador. Eu queria dizer que o que o Marcelo falou, pena que ele saiu dali, assim, é importante buscar as experiências do direito comparado, mas é sobretudo importante buscar as experiências do direito comparado que autorize uma importação, porque a importação, a crítica de países que não conversam com a realidade brasileira é mais complexa. Agora, o exemplo italiano é algo relevante, porque nós temos boa parte do processo civil brasileiro importada da Itália e tem realidades de judiciário parecidos. São judiciários maiores, com uma lentidão parecida, inclusive. Né? Quem conhece lá o direito italiano sabe do que eu estou falando. Nós sempre temos facilidade de direito comparado no processo civil, em razão da similaridade de muitos institutos e também do funcionamento do judiciário italiano em relação ao brasileiro. E eles têm uma solução bem sucedida relativamente recente, que é de 2012 para cá. Eu acho que valeria a pena parar e prestar mais atenção em como os italianos conseguiram evoluir num sistema parecido com o nosso e tentar importar de lá as boas práticas. Não é nenhum demérito reconhecer que nós temos dificuldades aqui e que devemos avançar olhando para aqueles que se desvencilharam de problemas parecidos, como é o caso da Itália. Vou prestar mais atenção. Gostei da referência do Marcelo, não sabia do avanço que eles tinham tido recente lá na Itália. Sim, eu acho que podemos pensar com mais afinco nesse grupo de trabalho, né? Nós temos muitas boas soluções, como ele apontou a Turquia, a gente tem recentemente Dubai, a Itália é um processo já mais longo, em torno de uns 15 anos. Eu, Marcelo, Bia, conhecemos todos esses avanços aí e as pessoas que também elaboraram essas políticas, né? Então, ficamos aí à disposição para estruturar talvez um grupo de trabalho nesse sentido, nesse estudo. Eu quero só apontar aqui e agradecer também a presença da doutora André Carias. Obrigada, André, que você está aqui conosco. E dizer a todos vocês que, como vocês podem ver, o tempo fica, né, pressionando a gente, mas que esse debate é tão rico, é tão importante. E ter essas pessoas aqui, que são os decisores, né, as pessoas que realmente podem fazer algo. Então, é tão rico, é tão importante ter vocês aqui conosco, que não há palavras para agradecer a disponibilidade de tempo que vocês dedicaram a essa atividade, e também a todas essas pessoas maravilhosas que aqui estão nessa audiência, que são líderes nas suas áreas, que têm posição de liderança nas suas áreas, e que certamente vão levar essas impressões iniciais, porque a gente tem que falar em impressões iniciais de hoje, para que a gente prolongue esse debate para a Argentina,
né? E que possamos ter uma jornada muito profícua, né, entre os dias 1º e 3 de junho, quando lá, se Deus quiser, todos estaremos. Então, eu quero agradecer a todos, passamos aí 6 minutos do nosso tempo, mas fiéis à nossa proposta, que é realmente trazer só esse gostinho inicial para vocês ficarem com vontade, com mais vontade de estar conosco. Então, eu imensamente, nossa gratidão ao nosso querido Dr. Luiz Fernando Pereira, ao desembargador Dalla Vecchia e todas essas pessoas incríveis que aqui estão e que eu sei que nas suas posições de liderança serão grandes vetores, né, desse grande movimento imperativo no Brasil. Nós vamos virar a mesa, nós vamos conseguir chegar a resultados muito animadores e profícuos para as próximas poucas décadas, se Deus quiser. Gente, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tá bom? Obrigada. A todos. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigada. Boa noite. Queridos, obrigada. Até logo.